na premiação, verdade. É uma organização muito caprichada realmente. Kartsev, Shek Medvedev, Agüero, Gulidov, Krivonets, Chingolani, Borkovski. A relação dos 8 finalistas, primeiro reserva, o Karneienko, jovem britânico. Coreia do Sul, né, internacionalmente, em nível internacional, vem dominando esse tipo de prova. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte, os países asiáticos sempre tem um destaque muito grande na prova de salto. Hoje, o atleta de Israel, Medvedev, ele costuma apresentar saltos com alto grau de dificuldade, uma boa aterrissagem. Ele é um dos favoritos, a medalha de ouro. O Israel já conquistou ouro na prova de solo, a prova de salto, outra prova masculina em que é predominante um aparelho de perna, tanto solo como salto. Israel costuma ser muito bom nessas duas provas. Então levaram o ouro ontem no solo, hoje tem outro representante na prova de salto, como um aí dos favoritos à conquista da medalha de ouro, é esse aí que está entrando. Gulidov. Olha o brasileiro, ó. Pelo menos com a camisa do Brasil. Olha que bacana. Tem muito cara de brasileiro não, né? Mas bacana essa homenagem. Agüero, um dos 6 peruanos presentes em Osijek. Medvedev a gente estava vendo. Agora sim o outro israelense, são 2, né? Gulidov. Krivonets abriu hoje as finais, primeiro aparelho, argola. Não foi muito feliz não. Da Itália, Chingolani. Participou mais cedo das argolas. Perto do pódio, com 13,7. Borkovski da Polônia, a apresentação, 8 finalistas, Karneienko, britânico, primeiro reserva, depois Agar Zaev do Azerbaijão e o alemão Prugel, um alemão, a Alemanha veio com o time bem pequenininho. Kartsev, bronze nas paralelas e a pouquinho prata na barra fixa, vai ser o primeiro nessa última final. Rússia, Japão, Ucrânia, Armênia, países com grandes resultados também, além dos coreanos recentemente. São 2 saltos para cá. Mais uma medalha para ele, será? Da Rússia, Kartsev, veio com 14,2 de match. É uma boa nota nas classificatórias, ele atingiu. Ginasta russo, que também avançou a muitas finais nessa etapa, acompanhado aí pela comissão técnica. Dupla pirueta em meia, um pequeno salto na chegada, uma boa passagem agora, primeiro salto do ginasta da Rússia, bem executado. Daqui a pouco a confirmação do resultado, dá uma olhada ali para a comissão técnica, de novo a aproximação dele. 2,74, o número do salto, ele faz uma abordagem lateral, 2 giros e meio, cai bem entre as linhas. Primeiro algarismo, né, Henrique, se refere à entrada, o tipo de entrada, frente, lado, costa. E o número em seguida, a quantidade de giros que o atleta realiza. O 2,74, 2 significa que ele vai entrar de lado, como ele fez nesse momento. E o 7,4, número de piruetas realizadas. Foram 2,5. Chegando bem ali entre as linhas, bom salto do russo. Estou satisfeito, hein? O resultado? Média de 14,2 nas classificatórias, última final apenas começando. Mais 7 ginastas se apresentando daqui a pouquinho. Tem sul-americano, tem um peruano, Agüero, para a gente fechar essa sequência. Ele vem com 14,5, hein? Vê se vai manter a média lá em cima.
Vem com tudo, bom alcance, mas a aterrissagem deixou a desejar. Uma pena, ele entrou alto na mesa. Olha o que é entrar alto aí, ó, Cláudio. Ele toca a mão na mesa com muito pouca precisão. E aí o salto não tem segundo voo. Ele passou muito rápido pelo salto, por isso que ele não conseguiu controlar. É importante no momento em que o atleta toca na mesa que ele vá para cima, não que ele vá à distância, assim como ele foi. Porque quando você vai com muita distância e pouco segundo voo, é muito difícil você frear a aterrissagem. Foi o que aconteceu com ele. Pra frente, não pro alto, pra cima. Faltou, né? a gente fala repulsão ali. Depois que ele toca na mesa, faltou subir. Ele só passou pela mesa. E aí o salto fica com muita velocidade. Não deu pra ele travar. Teve que apoiar as duas mãos no chão. Isso é considerado uma queda. Conversa com os treinadores. Pra quem tá com bronze e uma prata, já tá no lucro, né? Veio 13.2. Cai muito pra ficar com uma média de 13.8. Quase meio ponto abaixo do que ele fez nas classificatórias. Para ele ruim, porque ele sabe que a equipe da Rússia é uma equipe muito forte, ele é um ginasta muito jovem, ele está sendo avaliado por essa participação. E ele passou muito bem na competição e no último exercício, no último salto, ele acabou falhando. Mas acontece. Cheque de Hong Kong, apenas o melhor das classificatórias com 14.8. Que aproximação foi essa? Saiu meio que de lado. Esse é o salto com o maior grau de dificuldade que existe hoje no código de pontuações. É o salto mais difícil realizado por todos os atletas do mundo. É um duplo mortal com uma pirueta. Ele faz um mortal com uma pirueta e mais um mortal. Ele gira um mortal a mais do que o ginasta russo. O ginasta russo fez um mortal com 2 piruetas e meia, enquanto esse ginasta apresentou 2 mortais com uma pirueta. É uma nota com muito mais dificuldade, com muito mais possibilidade de erro. Ele tem ali uma falha grande de desvio, ele sai com os 2 pés da área permitida. A gente vai ver ali na penalização que vai vir uma diferença de 0.3, mas a dificuldade compensa. Esse salto é dificílimo. Vem uma nota muito alta para ele, apesar da penalização que vai sair ali de 0.3 por ele ter saído dali. Ainda assim, 14.6 o 0.3 ali, ó, indicado. 6, 8.9, a penalidade 0.3. Ia beirar os 15 no primeiro salto, se não abrisse tanto. Melhor das eliminatórias no segundo e último salto. Está terminando a etapa de Osijek, da Croácia, da Copa do Mundo de Ginástica Artística, nas finais por aparelhos. Entrou de frente com uma série grupada impressionante. Agora novamente um salto que leva o nome de Dragulescu, foi inventado pelo romeno Marian Dragulescu, uma reversão. Ele faz 2 mortais para frente com meio giro. A abordagem nesse momento ele não entra de lado, ele entra no salto 1, ele entra de frente na mesa. 7, 9 o número de giros, e faz um duplo mortal para frente com meio giro. Tem altura, tem distância, tem uma chegada boa, todos os requisitos necessários para uma boa pontuação. Os braços estendidos na entrada, muita altura, boa passagem, vai assumir a liderança. É o líder nas eliminatórias, coloca muita pressão agora no próximo ginasta, o representante de Israel. A briga vai ser boa. A briga agora vai ser boa por essa medalha de ouro no salto. O resultado dele de um 14.8 de média nas eliminatórias, 14.7, isso porque perdeu 0.3, hein? Beiraria ali o 14.8, quase virando 14.9 se não tivesse saído tanto. Mas uma média alta, boa, tá aí quem pode bater. Que fez exatamente essa média dos 14.7 nas eliminatórias, Medvedev de Israel. Alisson curioso aqui sobre a premiação, 800 francos suíços para o primeiro colocado. Premiação vai até o 8º e último, 100 francos suíços. A conversão a gente tem que multiplicar por 4, quer dizer, de R$ 3.200 até R$ 400.
bem limpo também. Um duplo mortal carpado para trás. É um salto um pouco mais simples do que o realizado pelo ginasta de Hong Kong, mas ele teve uma execução melhor. Ele não desviou, ele ficou ali bem entre as linhas. Deixa eu ver, olha, abordagem lateral, 2 mortais carpados. O pé dele não sai da área demarcada. Então, um grau de dificuldade um pouco menor, mas uma execução muito melhor. Pode chegar aí próximo à casa dos 16, dos 15 pontos agora, o ginasta de Israel. Mais um salto para ele. 14,6. Boa execução, pouco grau de dificuldade. Está na média, né, das eliminatórias. Não está inventando muito, não. Ele precisa agora de um 14,8 ou 9, né? Para passar na média. O salto tem que ser muito bem feito agora. Porque ele tem um salto com alto grau de dificuldade. Provavelmente, se ele repetir o que fez nas últimas Copas do Mundo, ele apresenta agora um duplo mortal para frente na posição carpada, que também é um salto com alto grau de dificuldade. Tem que fazer e fazer bem feito. Entrou de frente de novo, na aterrissagem uma queda. A lamentação de todos que o acompanhavam ali fora, ali à esquerda, né? Pelo jeito, técnicos de diferentes ginastas. Ele sabia que para a medalha de ouro ele tinha que fazer uma ótima participação. Não adiantava somente chegar de pé. Ele tinha que chegar de pé e com um bom salto. Então ele faz ali a abordagem de frente. 2 mortais na posição carpada. Faltou um pouco de altura, faltou um pouco de rotação para ele terminar de pé. Aí caiu, colocou a mão para fora da linha. Agora sai da disputa aí pelo primeiro lugar. Já não consegue mais brigar. Um ginasta de Hong Kong que teve um grau de dificuldade muito alto e uma boa execução. Entrada de frente, os mortais. A posição carpada, quer dizer, com as pernas mais esticadas. Do Medvedev, o primeiro dos 2 representantes de Israel. O treinador lamentou demais. A aterrissagem foi a nota distante desse salto. E ele com 14,6 e 13,9 fica com 14,2. Na segunda colocação, são só 3 que já se apresentaram. Vem aí um peruano que vai participar do Pan-Americano em casa, o Agüero, no mês de julho, cobertura nossa dos canais Sport TV. Ficou no top 20 nessa prova no último Mundial. O Peru vem investindo bastante. Dificuldade na aterrissagem, na entrada de lado. Um salto com grau de dificuldade alto, uma dupla pirueta e meia, o mesmo salto executado pelo russo. O atleta do Peru também com uma boa participação agora. No último campeonato mundial ele disputou essa prova, fez 2 saltos, terminou ali entre os 20 primeiros do mundo, que é um resultado já expressivo. Olha a abordagem de lado. Faz 1, 2 piruetas e meia, termina de frente. Um passo largo, mas entre a área permitida. Não saiu ali. Tem altura. Ele um pouco impreciso ali na aterrissagem. Os joelhos estavam muito esticados. Podia ter flexionado um pouco mais a perna na aterrissagem. Mas olha aí, uma boa passagem. É verdade. Foi para 14,3. Quase que ele não se classifica para essa final. 14,3 para ele, para quem quase não entrou, né? É um baita resultado. Opa, grande aterrissagem do peruano, um dos poucos sul-americanos presentes, Onziek fazendo bonito no salto. Uma reversão duplo mortal para frente, grupado agora. Ele teve uma entrada que não foi a melhor, mas ele conseguiu girar rápido, dar continuidade ao exercício, cair de pé, isso é muito importante. A gente vê, olha, ele faz 2 mortais, as pernas muito abertas, mas ele chega de pé, ele chega entre as linhas.
E até ele ficou um pouco surpreso com essa boa atuação, porque não foi um salto muito alto, mas foi um salto na conta. Ele caiu ali bem exato como precisa ser. Não sei se costuma fazer com essa chegada ao salto. Foi uma boa passagem para ele. E parece que não era um salto muito simples para ele. Ele não fez sobrando muito, mas ele fez ali na conta, pela vibração do treinador. Ele não costuma ainda acertar muito, mas hoje foi um bom dia. Que bom que terminou de pé aí. Terminando desse jeito, está provisoriamente na terceira colocação, na frente do Kartsev, né? Então a gente tem o Sheck, 14.7, Medvedev, 14.2. E ele ali se aproximando dos 14.2 também pela nota de execução. Ele não está na segunda colocação, Agüero. Incrível, né? Agora a gente vai ver o israelense Gulidov. Mais um jovem competidor, 19 anos de idade. Lá vem ele. Poucos resultados acumulados. Naturalmente a carreira está começando. Que velocidade no giro, por favor, Henrique. O mesmo salto realizado pelo ginasta do Peru, com uma chegada um pouco melhor, mais alta. Ele fez um duplo mortal para frente. Olha aí a abordagem de frente na mesa. Ele faz 2 mortais. Um passo largo. Participou um pouquinho das argolas, não ficando no pote. Passa ali o magnésio, se prepara para seu segundo salto. Todos os ginastas apresentam 2 saltos nessa final. 14.3. Todo mundo com o primeiro salto acima de 14. Curioso, né? Os erros no segundo, né? Sim, a maioria dos atletas apresentando erros no segundo salto. Nessa final, todos os atletas apresentam 2 saltos. E a média dos 2 saltos é que faz. Nossa, mas que barulho ele fez na prancha, hein? Ele usa bem o trampolim de impulsão. Apesar da corrida ser leve, ele faz uma corrida não muito rápida, não muito forte, mas no momento em que ele toca no trampolim de impulsão, ele tem uma boa abordagem. Isso é muito importante, saber utilizar bem o trampolim de impulsão. Olha a precisão que ele pula ali no trampolim. A dupla pirueta, um passo para trás na chegada. Ele mais uma vez, Gulidov, seu segundo e último salto, aproximação dele. Apenas 19 anos de idade. Passinho para trás, chegou centralizado. Comissões técnicas juntas acompanhando. E com 14.1 está na quarta colocação. 14.7, 2, 2, 1, 13.8. Os resultados até aqui. Krivunets, é a vez do russo. Só 12 pontos na argola, nas argolas ele somou. Aí um salto com um grau de dificuldade mais alto agora, uma dupla pirueta e meia para frente. Uma boa corrida de aproximação, uma entrada. Ele faz 2 piruetas e meia. Um passo ali para fora da área permitida, mas um grau de dificuldade mais alto já agora. Uma boa altura, uma boa distância, um bom salto. O primeiro do russo Krivunets. As raias que são desenhadas no colchão. Interessante que as raias elas vão se afastando também, né? Quanto mais longe você chega, você ganha mais liberdade ali para ter de desvio.
Segundo salto. Mais um acima de 14, um dos melhores primeiros saltos, 14,6. Agora com mais dificuldade na aterrissagem nesse segundo, né? É um segundo salto um pouco mais simples, uma dupla pirueta apenas para trás e também a dificuldade na aterrissagem. O primeiro salto ele foi melhor executado e também com um grau de dificuldade mais alto. Agora, no segundo salto ele faz apenas uma dupla pirueta, dá um passo largo para trás, mais um outro passo com o pé esquerdo. Odd com 14,7 e 2 notas 14,2 até aqui. Vai ter mais ginástica, mais Copa do Mundo de ginástica nesse tipo de etapa Challenger no próximo fim de semana na Eslovênia, com cobertura nossa 2 dias depois, segunda e terça-feiras da outra semana. 14,6 no primeiro e agora o resultado dele 13,9 com 14,2 tá na quarta colocação. Incrível, ele ficou 0,001 abaixo do Agüero. Agora a gente vai ter na última sequência Cingolani e Borkovski. Já falei, ele participou das argolas, participou de uma espécie de um reality da MTV há 5 anos, que acompanhou a vida do ginasta. A rotina dele. Puxou nas piruetas, hein? Sim, uma dupla pirueta e meio, mesmo salto executado por ginastas anteriores. Ele com uma boa execução agora, uma boa aterrissagem. Abordagem lateral. Ele faz 1, 2 piruetas e meia. Praticamente cravada a chegada. Um bom salto agora do italiano. Pode entrar aí na briga se fizer também uma segunda passagem agora com o mesmo grau de dificuldade, a mesma execução. Tem chance até de estar no pódio. Todos saltando para a casa dos 14. Está se posicionando, daqui a pouco Borkovski para a gente fechar 14,5, apenas isso. É pódio, hein? Mas todos piorando praticamente no segundo salto. Alguma relação, Henrique? Geralmente o primeiro salto é também o salto que você apresenta na competição individual geral. Então os ginastas ir na competição por equipes, todas as competições se apresenta apenas um salto. O segundo salto somente um especialista nessa prova faz. Então na maioria das vezes os atletas treinam mais o primeiro salto. Cingolani, italiano vibrando demais, super sério ali, com um semblante mais sisudo. Olha, pode ser um dos pouquíssimos a melhorar o segundo salto e com isso entrar de vez no pódio, representante da Itália. Uma boa passagem também, um duplo mortal para frente, ele toca a mesa de salto, faz 1, 2 mortais, abertura boa entre as linhas, vibrou bastante, uma boa passagem do italiano. Muito melhor do que ele tinha se apresentado na barra fixa. Agora no salto ele faz uma passagem mais segura, com mais dificuldade. Já tinha passado muito bem na primeira apresentação no salto. Agora no segundo salto também uma boa execução. Vai subir a nota. De 14,5 para 14,7. Pode valer a primeira colocação. Só falta um 14,4. Cai um pouquinho. Com 14,4 é o novo vice-líder, o representante da Itália, o Cingolani. Ele na segunda colocação. Primeira colocação para o cheque. E o Medvedev na terceira colocação. Também participou também em 2014 de um reality, o Borkovski, mas não foi da MTV. Foi da TV local na Polônia. Valia uma casa para, digamos, família vencedora. A família dele ficou em sexto. E ele vai ficar em qual posição? Abre a última sequência o polonês Borkovski.
Apresentando aí o seu salto, uma dupla pirueta, um salto simples, que não é o suficiente aí para ele brigar pela primeira posição com o ginasta que segue até aqui, de Hong Kong. Representou um salto com altíssimo grau de dificuldade. Já o atleta da Polônia agora, um salto um pouco mais simples, bem executado, uma boa execução, sem grandes falhas, mas não tem a mesma dificuldade do atleta de Israel, a mesma dificuldade do atleta de Hong Kong, nem mesmo a dificuldade do atleta italiano, que também executou saltos com mais giros, com mais piruetas. Só ele e o Kartsev, né? Se bem que o Kartsev conseguiu um bom primeiro salto. É o primeiro dos 8 finalistas e é o último a saltar que consegue um salto abaixo de 14 na primeira tentativa. Então pode praticamente estar definido Šek, Cingolani e Medvedev. Quase caindo, portanto, Borkovski da Polônia. Um duplo mortal para frente, uma chegada agachada ali, não vai mexer no resultado que foi alcançado até aqui. Ele participou bem dessa final, conseguiu aí fazer 2 saltos com grau de dificuldade médio. Faz um duplo mortal para frente, uma chegada bem agachada, ele peca aí bastante na execução. Estou contando as medalhas da Rússia, 7, agora 8 medalhas a Rússia teve. É o país de maior destaque nessa etapa. A Rússia, apesar da conquista das medalhas de ouro ter ficado bem distribuído, ainda mais com essa definição do salto agora. Temos 10 provas e 9 países diferentes no primeiro lugar. Verdade. Šek, Cingolani, Medvedev, os 3 melhores, com a nota bem legal, né, do peruano. Pela nota de execução ele não conseguiu ficar com uma medalha na terceira colocação. O grau de dificuldade da prova do israelense, mesmo com erro, manteve ele ali entre os primeiros colocados. Esse é o melhor, Šek de Hong Kong, favorito, 14.7. Basicamente gabaritou as eliminatórias, né, de 14.8 para 14.7. O resultado? Ele 14.7 com 0.4, Cingolani, Medvedev com o mesmo resultado que o peruano na nota de execução, critério de desempate, melhor para o israelense. Krivonets, Gulidov, Kartsev e